Bom, eu gostava muito de ler. Eu acho que o escritor começa a escrever quando ele lê bons livros. A leitura já é uma forma de escrita. Se você não gosta de escrever, não é movido pelo desejo de escrever, é melhor não se aventurar, né? Porque ninguém escreve forçado, obrigado, né? Geralmente a gente começa imitando, porque não há nada mais humano do que a imitação. As crianças imitam, né? E depois os escritores, eles, de algum modo, os iniciantes, os seus primeiros textos, ou durante algum tempo, eles imitam ou tentam imitar seus autores preferidos, né? Ah, mesmo porque eu não acredito nessa originalidade plena, não acredito vamos dizer, na inovação total. Todo grande escritor, mesmo o mais inovador, deve muito aos outros escritores que ele leu. Isso é uma busca por uma linguagem própria, mas ao mesmo tempo por um universo ficcional. Eu acho que isso é que é mais difícil, né? Você inventar um microcosmo ficcional que tenha, vamos dizer, muito a ver com as tuas preocupações, com as tuas inquietações, com a tua experiência de vida, de leitura, e isso às vezes demora um pouco. Você passa um tempo tateando, tentando. É o velho ditado, né? Tem que dar tempo ao tempo. Isso na literatura é fundamental, porque não adianta você se apressar, né? A literatura é a arte da paciência, né? O romance, então, nem se fala, porque o romance, ele pede, até exige muito tempo para você pensar e escrever. É curioso porque eu nunca fui ansioso para publicar, né? Eu acho que a coisa também de Manaus, do Amazonas, né? Lá você não tem pressa para nada, né? Ou não tinha, né? Na minha juventude, aquele rio, aquela enorme, aquela floresta, né? Você vai correr para onde? Para quê também? A própria ideia do tempo cronológico era um pouco, vamos dizer, estranha, né? Claro, havia os horários e tudo, mas enfim, a visão e a presença da natureza, elas são muito fortes lá, nas pessoas, né? Então, você vai para o interior do Amazonas, ou do Pará, ou do Acre, né? Você vive num estado um pouco contemplativo também. Então, eu me pergunto sempre, o que eu vou fazer depois, né? Então, eu adio também a publicação do livro, às vezes. Adio, porque eu gosto daquilo, fico lá, né, penteando, reescrevendo, uma espécie de lentidão paciente, né, de jogar com as palavras e escrever à mão. O romance ele tem momentos de conflitos e turbulência, mas tem momentos também de remanso e de calmaria, né? Ele não precisa ser o tempo todo, vamos dizer, tenso como é o conto. Se você trabalhar 6 meses mais num livro, num manuscrito, você pode melhorá-lo bastante, né? Então, para que antecipar uma publicação se você ainda pode reler mais uma vez, depois mais outra? E, e, e assim vai. É preciso, é preciso pressa. E há milhões de livros, né? Há centenas de livros todo mês. Aí você pensa, não, mais um ainda, então posso esperar um pouco, né? Você sempre pode esperar um pouco.
Isso na literatura, não na política é mais difícil esperar, porque a política, quando ela é nociva e devastadora, ela, enfim, prejudica a vida de milhões de pessoas, né? Então, há mais urgência na política do que no teu modo de escrever, no teu ritmo de escrita. Nós estamos caminhando do ponto de vista ambiental, dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, das minorias, enfim. Nós estamos caminhando para uma catástrofe, não tenho a menor dúvida. Bom, eu sou um pouco pessimista para avaliar alguma coisa de positivo nesse governo. Mas em 78 ou 79, quando eu publiquei um livrinho de poesia, o título, com fotos de amigos, o título desse livro era Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. 78. Porque a gente já percebia que, e não só quem era de lá, mas, enfim, quem estava atento à questão ambiental, que durante a ditadura, começo dos anos 70, a devastação começou de uma forma intensa, bruta e irreversível. Esses protestos, eles existem na nossa fala, nos nossos artigos. Eu não posso transformar esse tema, vamos dizer, esse ódio em literatura, em ficção. Eu não posso ideologizar a minha ficção. Não posso acusar, porque o romance ele tem nuances, né, e tem contradições. Né, e na própria trilogia, nesses dois volumes, há personagens que, enfim, que não são da minha tribo. Há jovens que têm um pensamento liberal, outros que são anarquistas, outros que... há os delatores, há de tudo, né? Como na vida. Um dos mitos negativos é que o brasileiro não gosta de ler. Eu não acredito nisso. Não acredito porque eu fui professor durante 15 anos em Manaus, numa universidade, e a maioria dos jovens queria ler, mas muitos nem tinham condições de ler. Né? E nas escolas públicas acontece isso. Às vezes você não tem um ambiente propício à leitura. Às vezes não tem uma biblioteca razoável. Não é? Às vezes, ou muitas vezes, ou com frequência, esses jovens moram num lugar muito inóspito. Né? Como que você vai... Como esperar que uma mãe na periferia leia à noite para os seus filhos? É pedir muito, não é? É pedir que ela leia, que ela saiba ler, né? E que ela tenha tempo, né? E força para, depois de 10 horas de trabalho e 3 horas no trânsito, chegar à periferia e ainda ler para o seu filho. Então, é a escola que é formadora de leitores, de bons leitores. E a escola pública, porque 80% dos jovens e das crianças estudam em escola pública. Então, é essa a questão. Né? E isso, o pouco que a gente tinha, está sendo destruído. Porque querem tirar livros das escolas, como aconteceu recentemente, em Rondônia, né, que é um crime, isso é típico de ditador, né, de uma coisa fascinorosa, eu diria. Então, o que os escritores estão fazendo enfim, eles estão tentando, vamos dizer, dar uma resposta a isso com a sua, enfim, com as suas atividades, né, com a sua voz, sua presença em festivais, em
reuniões, em clubes de leitura, enfim. Porque se você reunir 6 pessoas para ler um livro como São Bernardo, por exemplo, do Graciliano Ramos, eu acho isso já um ato transformador. A literatura, como disse o Antônio Cândido, como escreveu o nosso maior crítico literário, ela é também um instrumento de conhecimento da realidade, né? Isso não se pode negar, né? Ela tem uma dimensão simbólica, histórica, social. Às vezes ela é uma sondagem muito mais subjetiva, como no caso da Clarice Lispector, da obra dela, né? Mas a Clarice também escreveu A Hora da Estrela, que pode ser lido também e deve ser lido também com uma leitura, né, como uma radiografia da sociedade brasileira ou carioca em uma determinada época, né? Quer dizer, a história de Macabeia é uma história profundamente brasileira, nordestina, imigrante e tal, né? Vamos dizer que a Macabeia poderia ser uma tia mais velha da Marielle Franco, vamos dizer assim, né? Cada leitor reescreve o seu livro. E isso eu percebi com uma clareza enorme com Dois Irmãos, que é meu livro mais lido, né? É o meu best-seller, vamos dizer assim. Há leitores que são convictos de que o pai do narrador é o Omar, e outros estão certos de que é o Yacoub. E há ainda outros que acham que é o avô, o pai dele, o narrador. E eu vou lutar contra a imaginação do leitor? Não. Não, porque o livro ele não se esgota quando ele é publicado. Aí é que ele começa a ser, de fato, imaginado pelo público. E sem o público leitor não há literatura. A coincidência entre a violência da ditadura que está na Noite da Espera, no Ponto de Fuga, e a violência dessa pseudodemocracia, né? Essa coincidência me surpreendeu, porque é claro que eu não esperava isso, né? Eu estava com uma certa tranquilidade em 2008, não sei se você lembra de 2008, fim de 2007, projetando um romance, depois escrevendo, 2009, 2010, sem imaginar, às vezes a gente não consegue ver lá na frente, mas o livro vê, curioso isso, né? A revelia do autor. Por isso que eu falei desses momentos imprevisíveis quando você está escrevendo, né? E muitos leitores e críticos enfatizaram isso, né? Agora, a extrema-direita no poder não me surpreendeu, tanto quanto surpreendeu alguns amigos, porque estava tudo, vamos dizer, incubado aí, né? Esse ódio estava latente. Quando que se respeitou? Quando que os indígenas foram respeitados no Brasil? Quando? Quando que os negros foram respeitados? Houve um momento, vamos dizer, glorioso, de grande virtude da civilização brasileira, entre aspas, da sociedade brasileira, de suas elites. Houve algum momento de grande tolerância e compreensão e chamada a uma solidariedade entre todos os brasileiros? Que momento foi esse? Eu nunca vi esse momento, nunca vivi esse momento. Por que seria diferente agora? Por que esse ódio, que na verdade é um ódio que vem de muito longe, é uma herança que vem de muito longe, por que ele seria mitigado ou aplacado agora?
Não, quando surgiu um louco, um líder, vamos dizer, que estimulasse isso, ele veio à tona. Um homem medíocre, raso, bruto, profundamente ignorante em tudo. Em tudo. Gostam dele assim mesmo. E nós escrevemos literatura neste país. Mas isso não é motivo para desistência, nem para desânimo. Muito menos para depressão. Porque a história é um palco de inúmeras possibilidades e ela muda. E vai mudar.